Um relatório divulgado por uma ONG aponta um número recorde de pessoas deslocadas por conta de catástrofes naturais em todo o mundo no último ano. Os dados assustam. Segundo um estudo divulgado pelo Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos nesta semana, 75,9 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas em 2023, um número jamais registrado pela agência. O relatório anual divide os deslocados internos, ou seja, uma movimentação dentro do mesmo país ou território, em dois grupos. Um por violência e conflitos armados e outro por desastres naturais, como o que atinge o estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos 5 anos, desde que o IDMC passou a contabilizar os deslocados por desastres, a realidade tem sido cada vez mais cruel. O número cresceu 50%, passando de 50,3 milhões de pessoas em 2019 para os atuais 75,9. Em 2023, 68,3 milhões de pessoas foram enquadradas na lista de conflito e violência. A maior parte são do Sudão e Síria, 2 países que passam por uma guerra civil. Vizinha do Brasil, a Colômbia é a 4ª colocada no ranking, com 5,1 milhões. Já quando o motivo dos deslocamentos são os desastres naturais, a situação muda de figura. Os números são menores, com um total de 7,7 milhões de afetados. Mas a lista de países é mais ampla, incluindo regiões mais desenvolvidas, como a Europa, os Estados Unidos e o Canadá. A maior concentração fica no Afeganistão e no Paquistão, que, somados, têm quase 3 milhões de deslocados internos por conta de fortes enchentes. Já a Turquia teve uma alta considerável por causa do terremoto em fevereiro do ano passado, que deixou milhares de mortos. Para a diretora do IDMC, Alexandra Bilak, a preparação para tragédias e a prevenção são diferenciais importantes entre os países e o total de pessoas atingidas. Uma junção de aspectos que traz um grande impacto para os cálculos. Cada vez mais nos últimos anos, nós temos visto que o deslocamento interno é mais e mais causado por combinação de fatores. Nunca é um só motivo que faz as pessoas saírem de casa. É uma combinação de fatores políticos, sociais, econômicos e ambientais também. O relatório desse ano também destacou a questão da segurança alimentar e mostra que, em alguns casos, isso pode ser um dos principais fatores que levam ao deslocamento. As catástrofes naturais são consideradas apenas a ponta do iceberg. Na avaliação dos especialistas, os problemas que o mundo vê hoje são antigos e estruturais. Mas como evitar que os desastres sejam cada vez maiores? Segundo a ONG, a resposta está no planejamento. O documento defende o uso de dados para que a prevenção seja cada vez mais efetiva, além de ações que vão desde a redução da pobreza até o combate às mudanças climáticas. A Organização Meteorológica Mundial também entrou na discussão. No último dia 8, o grupo divulgou o relatório sobre o estado do clima na América Latina e Caribe, trazendo dados assustadores. Em 2023, a região bateu recorde de desastres naturais, além de registrar o ano mais quente da história. Entre as principais causas estão o fenômeno El Niño, quando as águas do Oceano Pacífico ficam aquecidas acima do normal, e as mudanças climáticas induzidas pelo homem. O estudo da OMM também trouxe números preocupantes. Ao todo, 11 milhões de pessoas foram afetadas diretamente. E os prejuízos aos países superaram os 20 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 100 bilhões de reais. De incêndios florestais a enchentes devastadoras, a natureza parece responder de forma cada vez mais agressiva às mudanças. E a mensagem é clara: o tempo para resolver o problema é cada vez mais curto.